Eu acordei hoje aqui com um texto no meu coração. Acabou que eu fui ali tomar um café na padaria e acabei pensando no outro texto. Aí quando eu voltei para cá, aí eu fui para um outro texto. Falei, meu Deus, é texto demais assim. E aí quando eu sentei aqui, que eu fui abrir o texto, que por último eu disse, vou ficar nesse, fui para o outro. Aí é um problema sério. E graças a Deus, né? Vamos abrir em Filemon. Filemon, já ouviu falar nesse irmão aqui? Filemon é um... Filemon, eu estou olhando ali uma pessoa ali atrás que me lembrou uma que eu não vejo há muitos anos, mas eu acho que não é não. Você de óculos lá atrás, como é teu nome? Você mesmo que olhou para trás de todo... Não, não. Ele, você. Ele de óculos escurão, você. Hã? Não. Na tua frente, ele aqui, ó, que olha para trás de todo... Isso. Como é teu nome? Ah, tá. Rapaz, você daqui eu não estou enxergando bem. Eu falei, será que é o Frederico? Que eu não vejo há uns 25 anos. Em 25 anos, digo, a cabeça, o cabelo ficou mais grisalho, não sei o que, deve ser o Fred. Mas, Bertolete, bem-vindo, Bertolete. Deus te abençoe, meu irmão. Que bom. Vamos ver aqui Filemon, que não tem nada a ver com filé mignon. É um irmão que frequentava grupos, comunidades de fé, na região ali da Ásia Menor. Havia um intenso grupo cristão naquela região que hoje a gente visita como nas imediações ali do Vale do Lico, na Ásia Menor antiga, na Turquia atual, onde estavam as cidades de Colossos, os jesuínos estão lá até hoje, Hierápolis, está lá até hoje, Laodiceia, está lá até hoje. Todas essas cidades são muito próximas. De carro assim a gente faz em 40 minutos, você está de um lugar para o outro, a pé, que era um chãozão. E naquele tempo tinha assaltantes na estrada, um monte de coisas, montanhas para subir, para descer, mas hoje, de asfalto, você vai, 1 hora, está de um lugar para o outro. Mas era relativamente próximo até para eles. De modo que, por isso Paulo diz, a carta que eu escrevi aos Colossenses, eu quero que vocês leiam na igreja de Laodiceia. A carta que eu escrevi aos Laodicenses, eu quero que leiam em Colossos e Hierápolis. Que eu escrevi lá para os irmãos de Hierápolis, leiam entre vocês também. Porque havia uma troca facilitada pela proximidade, pela cultura muito semelhante e pelos dilemas praticamente iguais que todos aqueles grupos viviam. Em linhas gerais, eram cidades ricas, ultra bem estruturadas, era uma espécie de Emirados Árabes daquele tempo. Algumas daquelas cidades eram extremamente mais sofisticadas do que Roma, tinha uma qualidade de vida melhor, tinha uma natureza mais sobejamente rica, tinha águas térmicas, riquezas e visualizações cenográficas extraordinárias, superiores às de Roma. E a qualidade e a prosperidade daquelas cidades, daquela região era enorme. A tal ponto que a gente lê aqui no Apocalipse a descrição que Jesus faz da cidade, da igreja que estava em Laodiceia, de que eles se diziam, nós não precisamos, diziam de si mesmos, nós não precisamos de nada. Somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. O ouro da melhor qualidade eles tinham lá, tinha um centro de ciência dos melhores do mundo, em termos oftalmológicos, era o melhor centro de oftalmologia da antiguidade, era aquele que estava ali em Laodiceia e imediações. Eles tinham também centros de tratamentos com águas termais, minerais, frequentados por pessoas do mundo todo, por autoridades e ricos de Roma. Enfim, era um lugar culturalmente intenso, comercialmente
de uma fartura enorme, estavam entre um monte de outras civilizações, então chegavam lá coisas que vinham do Extremo Oriente, com mais facilidade do que em outros lugares, tanto quanto do Oriente Médio, de Roma, ou até mesmo os que vinham da então já Europa bárbara, Europa céltica, Europa anglo-saxã primitiva, chegavam lá com suas culturas e suas influências, de modo que era um centro polarizador de muitas informações. E justamente porque era um lugar rico, também era normal que as pessoas tivessem carrões, tivessem serviços. Carrões e serviços, naquele tempo, eram escravos. Quantos BMWs você tem? Eram escravos. Quantos computadores de última geração? Serviçais. A riqueza adquiria e criava escravos. Não só adquiria, como tinha os escravos nascidos em casa, que você alimentava para seu serviço. E a vida de um escravo naqueles dias era infinitamente mais complicada do que a gente à distância consegue conceber. Naqueles ambientes, por exemplo, dependendo de como fosse o amo, o chefe, o senhor, o déspota do escravo, ele tinha direito virtualmente a qualquer coisa. Não só o escravo tinha que lhe obedecer, em todos os aspectos, vinculados a serviços diversos, como o escravo também servia e atendia sexualmente os caprichos, os desejos, fossem quais fossem, do dono. Um dono com a cabeça bem romana, bem bissexual, e além da sua mulher ou suas esposas, se servir das escravas femininas e dos escravos masculinos, fosse qual fosse a sua tara, a sua doença. Então você pode imaginar o que é ser um escravo e nascido numa condição kármica, para a qual você não tem saída. A aquisição de uma alforria era praticamente impagável para um escravo desse. E a libertação que um dono, um senhor de escravos, um déspota, pudesse oferecer, quando acontecia era porque o cara era bom e em geral acontecia já na velhice do escravo. Quando ele começava a perder as condições de extrema utilidade, o cara desmontar na hora de dar essa chance a ele de andar manco por aí até morrer, né? Vai e se diverte, obrigado por tudo que você já fez por mim. E quando era bondoso o senhor de escravos, do contrário, ia morrer mesmo mofando nas circunstâncias do abuso. Então é esse o contexto no qual essa carta a Filemon é escrita. Porque Filemon é dono de escravos. E Filemon se converteu. Ele conheceu o Evangelho. E Paulo faz elogios extraordinários a Filemon. O que a Filemon tinha alcançado de consciência espiritual e humana no meio daquela geração já era superior ao que a maioria dos demais discípulos já tinham percebido. Mas vocês sabem que a gente encontra o Evangelho puro e simples, como Paulo anunciava, sem fazer sonegação de nada. Ele diz aqui em Atos 20, anunciando a todo o conselho de Deus, a todo homem, sem deixar ficar nada de fora do que ele pudesse entender como aplicativo do Evangelho à consciência humana. Ele estava ministrando com essa profundidade, porque na certeza de Paulo, o Evangelho tinha que plantar em nós a semente da nova humanidade que nos aguarda. O Evangelho é a avant-première existencial introjetada no coração da consciência
da nova sociedade ressurreta glorificada, da nova Jerusalém, aonde não há escravos, nem livres, nem sexismos, nem etnismos, nem separatismos, nem segregações, aonde todos entram, as portas estão abertas em todas as direções, aonde todos têm acesso à árvore da vida, a todas as curas, a todas as remediações eternas, aonde tudo é redimível. Esse é o espírito do Evangelho, assim na terra como no céu. O que já é o padrão celestial que comece a ser desenvolvido em nós. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. Pois bem, mas o Evangelho cai e ele entra nos ambientes do contexto que a gente vive, de modo que quase nenhum de nós consegue ser bem mais santo do que a sua geração. A maioria de nós, consciente ou inconscientemente, tem como referência do que existe a calamidade generacional que nos cerca. É em relação a essa referência apavorante a cada geração que o homem ou a mulher santos, santo significa separado, dedicado, consagrado, que entregou a sua consciência à percepção do bem supremo e se dedica a viver conforme ele, isso é o santo, do ponto de vista do Novo Testamento. Por melhor e maior que seja a nossa consciência, o Evangelho entra em nós e nos faz crescer, mas nos deixa, nós ficamos sempre com a referência imediata da nossa geração, de modo que a gente vai se iludindo, dizendo, graças a Deus a boa nova me melhorou mais do que a minha geração. Porque eu estou livre disso, daquilo, de outras coisas tantas, graças a Deus eu passei por isso. Graças a Deus eu estive lá, mas larguei e agora compreendi, não quero mais. E a gente vai celebrando isso, amém. Mas em geral o que a gente celebra como libertação do Evangelho em nós, não tem como referência o que o Evangelho propõe. Mas tem como referência aquilo em relação ao que, na sociedade esbagaçada, a gente se diferenciou. Aí a gente acha que experimentou a boa nova por aquilo que a gente parou de fazer. De mal grotesco. Mas a gente para de enxergar a boa nova como desafio eterno da transformação perene que em nós tem que acontecer, tendo como referência não essa geração pervertida e corrupta, mas tendo como referência a Assembleia rolada nos céus, tendo como referência Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, tendo como referência aquilo que é inesgotável e não a bagaça facilmente transcendível de uma geração embostalhada. Né? Que é o que a gente quer. Poxa, me desembostalhei. Em relação ao imediato. Eu era cidadão ali do esgoto de Paris, dos miseráveis. Agora eu estou andando já aqui em cima, nas ruas de Paris, na bagaça bonitinha. Aleluia. Mas a gente é porco mesmo. A gente é pequeno. E a gente é covarde. E a gente tem medo do Evangelho nas suas implicações. Todos nós temos. A gente confessa e sabe que ele só propõe o bem. Mas nós somos maus. A gente tem tesão em certas maldades. Tem buracos de capricho que a gente não quer desenfiar deles por nada. A gente quer ser santificado com pedacinhos de nós atolados no embostalhamento mesmo. Assim sou eu, assim é você, assim somos todos nós. É melhor a gente parar de mentira e nos encararmos. Como uma certa ocasião, eu creio que foi o Moody, um evangelista americano, 200 anos atrás, mais ou menos,
menos do que isso um pouco, 100 e tantos anos, que disse, está entre ele e o Spurgeon nessa frase, que o mundo até hoje nunca de fato conheceu um ser humano que tivesse decidido se entregar absolutamente a Deus, exceto Jesus. Porque no dia em que isso acontecer, nós iríamos ficar estupefatos com o que se produziria. E eu li isso quando eu tinha 18 anos de idade, e com aquela vontade juvenil de 18 anos de idade, eu falei, Jesus, eu quero ser esse cara. Só que eu estava com tanta vontade juvenil de ser aquele cara que eu não conseguia nem enxergar o cara que eu era. E as bilhões de transformações que você vai ter que sofrer a vida inteira. A vida inteira. Para o seu melhor bem. Se você tiver coragem de se enxergar e não tiver medo de amar. O problema total e final é medo de amar. É medo do que o amor produz na gente. No que o amor faz a gente abrir mão de maldades que a gente considera armas, de perversidades que a gente considera nossas defesas, de orgulhos que a gente chama de nossos direitos, de experiências que a gente chama de nosso respeito, de vivências que a gente chama de nossa sabedoria, ou de até cansaços que a gente chama de nossa carta de alforria para omissão. No mínimo, os melhores de nós estão aí. Mas a gente quando a gente melhora, a gente ainda é ruim assim. E a gente se auto-engana assim. Filemon é um homem da sua geração, e a geração de Filemon tinha escravos. Então, já que todo mundo tinha escravo, o que é que um discípulo de Jesus, um dono de escravos que se torna discípulo de Jesus, pensa? Bom, então eu serei o melhor dono de escravos do mundo. Todo mundo tem escravos, eu serei o melhor. Em nome de Jesus. Então, não vou mais comer os meus escravos. Vou alimentá-los e vou ajudá-los a trabalhar numa carga horária melhorada. Vou implantar CLT aqui em casa. Vou deixar todo mundo assistir o culto em pé, nas beiradas. Quando os meus amigos saírem, eu vou apresentar a Paulo. Que trabalha para mim, não sei o que, gente boa pra caramba. Assim faz um bom dono de escravos. Foi aí que Filemon conseguiu chegar. E ele chegou aí com toda a sinceridade, com toda a bondade. E acima da maioria dos outros discípulos, que tinham seus escravos, que eram muito fraternos com os irmãos do mesmo nível social, mas que tratavam os seus escravos, no mínimo, com aquela picardia reinante, opressiva e crônica, no mínimo. Mas Filemon deu um passo muito para além disso. Mas Paulo disse, eu reconheço, mas não é o bastante. Olha o que está escrito nessa cartinha de Paulo, mandada da cadeia, uma carta da cadeia. E da cadeia Paulo mandou para os irmãos. Ninguém se desviou da fé porque Paulo foi preso. Porque Paulo não foi preso como presos são hoje em dia os pastores atuais, né? Por pura safadeza indescritível, não. Ele foi preso muitas vezes porque ele não calava diante do evangelho e porque ele dava uma ordem para que ficasse quieto, e o homem não se aquietava porque a boa nova o consumia. Essa era a razão dos seus encarceramentos, e é de tal encarceramento, de tais perseguições,
a partir de tais contimentos que ele escreve, preso, e diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, já começa relativizando todos os senhores políticos sobre eles. Olha, tem ninguém me prendendo. Eu estou aqui porque a soberania de Deus me colocou aqui. Eles não sabem o mal que eles estão fazendo ao império das trevas. Porque me alsacrianizaram dentro do ambiente deles, e é daqui que a bomba sai agora. Quando você é homem-bomba do Evangelho, está tudo perdido. Onde você chega, explode. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, que estava com ele sempre. Ao amado Filemon, também nosso colaborador, ajudante, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, Filemon. Filemon tinha uma casa um pouco maior, onde ele podia reunir muita gente, onde Paulo pregou muito, Timóteo, e havia um povo que se reunia lá com as regularidades das reuniões que eles tinham durante a semana. A esses Paulo diz, e a Filemon: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí começa agora aqui, minha gente, a coisa séria. Oi, isso aqui foi o oi, né? Alô, tudo bom? Agora segura. Dou graças ao meu Deus. Seu cara, quando sabe dizer as coisas, começa exaltando o que tem de bom lá, para depois entrar direto e macio. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Em primeiro lugar, Filemon, eu não vou falar nada acerca de alguém que eu não ame, e de alguém por quem eu não ore, e de alguém por quem eu já não carregue no coração profunda gratidão. Essa pessoa és tu. Estou ciente do teu amor. Você é um cara que ama de verdade. E da fé que tu tens para com o Senhor Jesus. E como essa fé é praticada em amor fraterno e serviço para com todos os santos, para com todos aqueles que são povo de Deus, como a tua fé em Jesus reflete na comunidade, abençoando os demais. A tua fé em Jesus é uma fé que alcança outros, que agrega outros. Sim, eu oro por ti sempre, para que a comunhão da tua fé se torne cada vez mais eficiente. O que você diz que é a sua fé, o que você chama de eu creio, deixe de ser apenas uma verbalização confessional inconsequente. Eu oro para que cada vez mais o que você diga eu creio, por isso confessei, se torne carne, se torne sangue, se torne expressão de vida, se torne desenvolvimento humano, se torne mensurável, se torne real, se torne prático, se torne constatável por você e por todos. Eu oro para que você dê frutos, fruto que seja a extensão da natureza dia a dia mais adocicada, melhorada e infusa no amor de Deus. Sim, eu oro para que a tua fé se torne eficiente. Uma fé eficiente é uma fé que não tem medo das consequências da percepção anunciada e ensinada pelo Evangelho e a vive até onde a vida entendeu e a consciência percebeu e a disposição sincera da fé nos levou a encarnar. Sim, eu oro para isso, para que a tua fé vá ganhando eficiência, eficácia, experiencialidade, concreção, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós,
para com Cristo Jesus. Eu estou pedindo a Deus, Filemão, que você saiba que o que a gente alcançou é maravilhoso, pelo que eu dou muitas graças a Deus. Mas eu peço ao Pai que não deixe que você seja uma casa com telhados. Eu peço que você seja um homem aberto para o infinito, para que você discirna e reconheça a inexauribilidade desses acessos, como você pode crescer e será inexaurível. Você pode alcançar, você pode ir, você pode transcender. É do Evangelho que a gente está falando. Não há limites na experiência do amor de Deus, nem na experiência de Deus, nem na prática de Deus no encontro humano. Para isto eu oro, para que este conhecimento que o Evangelho vai gerando em você, que é conhecimento que só se transforma em realidade quando é praticado por nós, nunca será um conhecimento teórico. Ele só se transforma num conhecimento introjetável e nosso quando a gente, pela fé, o pratica e ele se implanta em nós. Porque aquilo que eu sei e eu vou parando de praticar, vai se desenraizando de mim. A fé que um dia eu tive como conhecimento, só se mantém como conhecimento aproveitável em mim se eu a praticar nas minhas relações de comunhão na vida, todo dia. Do contrário, o ter praticado um dia não me serve. O ter sabido ou saber não realiza nada. A fé só se manifesta, só se enraiza, só se operacionaliza pelo amor. E o amor só é amor em práticas encarnáveis. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, Filemão, porquanto o coração de todo mundo aí em volta tem sido reanimado por teu intermédio. Tu és um recreio para a alma do próximo. Tu és um lazer espiritual para quem te encontra. Tu és injeção de ânimo para quem contigo convive. Tu és dia ensolarado para quem se aproxima de ti. E por tal realidade que tu já alcançaste, eu dou graças a Deus, mas peço a Ele que a tua fé se torne ainda mais eficiente. Olha o que ele vai dizer sobre as expectativas mínimas que ele tinha acerca da fé desse indivíduo, que aqui no nosso meio já nos deixaria sem graça, né? Quantos Filemões a gente tem no caminho da graça? Eu queria ser apresentado a eles. Aí no meio animando a fé de todo mundo, o tempo todo. E chega e é um recreio para a alma. Todo mundo reconhece. Um ser bondade pura, frequente, assistente, solidário, em comunhão intensa, sem intermitência, perseverante, disposto. Eu queria encontrá-lo aqui no caminho da graça. Paulo tinha esse cara lá e diz, não é o bastante, irmão. Sabe? Que bom. Em relação a de onde a gente está vindo, em relação a esse mundo, poxa, que legal. Mas não esqueça, nossa referência não é o planeta. Nós não somos entes, discípulos de um desafio que nos faz melhorar a média sociológica da mediocridade. Nós somos cidadãos de um outro reino, de uma outra consciência. Em relação ao Império Romano, você é interpretado, Filemão, como um enfraquecedor da cidadania. Um enfraquecedor do sistema político. Já que você é bom com os escravos, você é legal, você é generoso. Humanidade não atende, em geral, aos sistemas políticos. E nem a qualquer forma de controle predatório na sociedade. Então, em relação aos dominadores deste mundo, você, Filemão, é um subversivo de amores generosos. Mas não é disso que eu estou falando. A nossa referência é infinitamente superior. Ficar melhor do que Nero
do que Calígula, do que Tibérios, do que os senadores romanos, do que as autoridades aqui de Colossos, de Laodiceia, Hierápolis. É fácil. Nossa referência é outra. É a Cristo Jesus que servis. É uma frase que Paulo toda hora repete. É a Cristo Jesus que servis, ou não é? Nós somos cidadãos não dessa bagaça. Ficar melhor do que essa bagaça, até os pagãos, ateus com sensibilidades mínimas o fazem. Todo dia. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial, somos cidadãos do reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a cidadania. É em relação a esse desafio que eu me posto, que eu me coloco todo dia, que eu busco responder à minha geração e a mim mesmo. Por isso ele diz: ainda que eu sinto plena liberdade, Filemão, de em Cristo Jesus te ordenar o que convém, porque eu sei que tu sabes quem eu sou e eu não sou déspota da alma de ninguém, e eu sei que e tu sabes que eu também sei quem tu és, e eu sei que tu és um homem bom, lúcido e consciente, ainda que por causa desse encontro de consciências eu pudesse te ordenar o que convém, como um irmão mais velho ou como um pai, no amor. Eu prefiro, todavia, não usar desse poder fraterno que eu sei que eu tenho na tua consciência. Eu não quero que o meu poder humano te influencie. Se você quiser, tudo bem. Se não quiser, entre nós não vai mudar nada. Mas eu tenho uma proposta a te fazer. Homem bom, ouve como o Evangelho quer te tornar melhor. E ele diz: prefiro, por causa disso, por causa do que eu quero que se instale em ti, e o que eu desejo que em ti se instale só acontecerá se for de livre vontade, se for um download voluntário do teu espírito, dizendo eu quero, você baixar isso para você, e não uma transferência imposta, de eu chegar com o meu pendrive e te enfiar e dizer vai. Não. Estou te dizendo como é o aplicativo. Você decide baixar ou não. Mas eu vou te dizer como é. Olha só como é. Eu prefiro solicitar em nome do amor. Sendo eu que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que tinha sido e era escravo de Filemão, que fugira de Filemão, que peregrinara fugitivamente pelo império e que acabara caindo aprisionadamente no mesmo cárcere onde Paulo estava. Lá o Filemão foi preso. Aí chega lá na cadeia, Paulo olha e diz: meu filho, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu te conheço lá da casa do Filemão. Você não é o Onésimo? Eu sou. O que você está fazendo aqui? Eu não aguentei. Mas não aguentou o quê? Não tinha enrabação na casa do Filemão. Não tinha chicoteamento. Não tinha um monte de coisa. O que você não aguentou? Eu não aguentei. Sabe lá o que ele não aguentou? Eu arrisco dizer o que ele não aguentou. O que provavelmente ele não aguentou é o fato de que toda a consciência iluminada acerca do que cada homem é para Deus, diferente, sem nenhuma discriminação,
sem diferenciação social, étnica ou de qualquer nível, quando a consciência de um escravo desintrojeta a escravidão, que é o que o Evangelho faz, e se torna um filho da liberdade, começa a ficar extremamente esquisito para ele a relação de subserviência com o igual, que antes para ele não era igual, porque ele nascera sob escravidão, acostumado a pensar que quem tinha aquele dinheiro era diferente, quem tinha aquela cara era diferente, quem tinha todos os dentes na boca era diferente, quem andava naquele carro era diferente. Mas agora que ele sabe que é tudo a mesma, a alma dá esses gritos. Ou seja, a Boa Nova planta algumas subversões latentes no coração das pessoas. Provavelmente o que aconteceu com Filemão é que ele foi sendo instruído na consciência. Chegou uma hora que ele disse, aconteceu com Onésimo, é que ele foi instruído na consciência do Evangelho. Chegou uma hora ele olhou e disse, Filemão é um cara muito bom. Mas meu Deus, eu e Filemão somos a mesma coisa. Que eu não aguento mais, eu estou querendo viver. Partiu para a luta. Largou tudo, foi embora, fugiu. E o escravo fugido era um escravo perseguido pelo sistema. Fosse encontrado, iria ser preso. Depois se perguntaria a quem ele pertencia. Mas ele já carregaria todas as marcas do endividamento social dele, todos os signos, todos os códigos de barra da sua escravidão estavam presentes e visíveis. Presos, depois a gente resolve para onde a gente manda, quem o reclama, quem o demanda. O fato é que ele caiu na cadeia onde Paulo estava. Aí Paulo encontra com ele lá, começa a conversar com ele, explicar melhor o Evangelho, a palavra, e ele diz acerca dele, olha, agora eu estou te escrevendo essa carta, eu, Paulo, o velho, e é interessante como Paulo se sente velho com a minha idade, né? Um pouco mais novo do que eu aqui. Ele morreu com 64, 65 anos. Então não foi nessa prisão aqui, dessa prisão que ele saiu para morrer. Foi depois, passaram mais tempo, ele passou mais tempo, ele já está com 59. A minha idade, literalmente, mas o cara estava se sentindo esbagaçado de velho. Do trabalho no Evangelho, do desgaste emocional, de todos os níveis. Eu, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, o teu escravo, que agora é meu filho. Olha só, ele é teu escravo, você está com um problema, Filemão. Você tem um escravo que eu adotei como filho. E você é meu filho, Filemão. O que você vai fazer com o teu irmão, que é meu filho? E que era teu escravo? É um problema, né, Filemão? O teu escravo virou meu filho. E é filho do teu pai e do nosso pai. O que você vai fazer com isso, Filemão? A subversão do império acabou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar sendo pastoreado pela mediocridade do sistema, Filemão. Ou decida. O que a gente vai fazer agora? Já que o teu escravo agora é meu filho, porque é filho do nosso pai. E eu gerei, eu pari no ninho das correntes. Nasceu de parto normal. Arreganhei a alma e ele saiu. E agora eu peguei no colo e o estou amamentando no ninho de correntes. Filemão, o que você vai fazer, Filemão? Era um dilema que Filemão nunca tinha tido na vida. Era um aplicativo que ele nunca tinha baixado. Gente, as situações se complexificam na nossa existência cada vez que a gente acha que atingiu um patamar de segurança para a gente decidir se a gente baixa os aplicativos mais excelentes. Mais excelentes.
cada vez mais excelentes. E Deus vai complexificando a nossa existência, porque a chance que a gente tem de vencer o conforto da mediocridade alcançada. É só assim. E Ele complexifica essas situações para ver se a nossa consciência cresce, dando respostas adequadas à nova situação, conforme a reatualização da compreensão mais excelente, mais elevada do Evangelho na nossa mente e coração e nas práticas da nossa vida. Aí ele diz, gerei ele aqui, em Cristo Jesus, é em favor dele que eu te solicito. Em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Porque fugiu, porque talvez fosse um cara de natureza meio preguiçosa, ou porque tenha crescido ali naquele ambiente e nas inconformidades dele ele tenha ficado um tipo de escravo meio abusivo em alguns aspectos, sabe lá Deus o que houve. Mas o fato é que o Onésimo era uma contradição de termos, porque o nome dele significava útil. Um bom nome para colocar num escravo, né? Não era nome, você sabe que os romanos tinham nomes especiais para a aristocracia. Você reconhece quando você lê uma genealogia do Novo Testamento, dá para você reconhecer a posição social dos mencionados pelos nomes deles. E tem certos indivíduos que carregam nomes de ricos, tem certos indivíduos que carregam nomes de classe média, tem certos indivíduos que carregam nomes de pobre. E Onésimo era nome de pobre. Ninguém tem um filho e chama o filho de útil. Porque já é como quem bota uma canga e diz, vai carregar peso, hein? Só antigamente no interior que a gente tinha lá 12 filhos, porque era a única garantia de plano de saúde, né? Era 12 filhos trabalhando, 10 filhos trabalhando pra gente, aí não tinha INSS, não tinha nada. Ficava velho, os filhos sustentavam. Aí podia ser que naquele tempo pusesse o nome do filho de útil 1, útil 2, útil 3, útil 4, mas no Império Romano, Onésimo era nome de escravo, de um cara que estava ali para funcionar, era funciona o nome dele. Como chamarás? Funcional. Útil. Era assim que era o nome dele. Aí Paulo faz um trocadilho. Eu estou aqui com Onésimo. Ele já foi uma contradição de termos. Ele era um inútil. O nome dele era uma piada em relação a ele. Quem quer que chamasse o cara de Onésimo, dava uma gargalhada depois, porque ele não era útil. Ele era... Você não pode nem imaginar o que esse homem se tornou, Filemão. Aqui, entre algemas. Como o caráter dele mudou. Ele já te foi inútil. Uma contradição de termos. Hoje ele é uma encarnação do nome. Mas não é por isso que eu estou falando contigo a respeito dele. Antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu envio de volta em pessoa. Estou enviando-o de volta a ti pessoalmente. Quero dizer, estou mandando a ti, Filemão, o meu próprio coração. Escuta, você pode receber meu coração? Então, segura essa. Meu coração hoje se chama Onésimo. Quem quiser dar um beijo no meu coração, acolha Onésimo. Onésimo é um princípio de Jesus, né? Quem acolhe a um e dá um copo d'água a ele, a mim me acolhe. Quem pega um pequenino, a mim me acolhe. Quem acolhe um profeta, a mim me acolhe. Quem acolhe o menor de todos os homens, a mim me acolhe. Paulo está usando esse princípio da reciprocidade solidária, onde o fazer pelo outro é fazer por aquele que o criou, é fazer por aquele que o enviou, é fazer por aquele que o salvou, é fazer por aquele que diz acerca dele, é meu filho. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo aqui comigo,
Queria mesmo. Aqui comigo, viu, Filemão? Para me servir em teu lugar. Se o evangelho faz essas loucuras, diz para o cara rico e poderoso, um presozinho aqui, todo acorrentado, cheio do Espírito Santo, remelento, com um problema de conjuntivite crônica, fraco, se sentindo velho e quebrado. Filemão, olha como o reino de Deus subverte todas as ordens. Eu queria conservar o Onésimo aqui comigo para me servir em teu lugar. Para me servir em teu lugar. Mas resolvi que não. Resolvi enviá-lo a ti. Ou queria que ele ficasse aqui mesmo, para me cuidar, para tratar de mim, para me poupar nesse tempo de tanto frio, de tanta solidão, de tanto desconforto nessa cadeia. Ele me tem sido utilíssimo e eu queria até conservá-lo comigo, em teu lugar. Me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Você já tinha perdido ele mesmo, eu ganhei em Cristo, eu sou teu irmão. O Evangelho diz que essa história acabou, mas eu não quero que isso acabe só porque Jesus disse que isso está consumado. Cada um de nós tem que dizer, está consumado para mim também. É um entendimento que cada um tem que a ele aderir de livre vontade. Senão, boa nova nenhuma se realiza em nós. O que Jesus fez por nós só se torna nosso se a gente disser, em mim se fará verdade. Se não, fez na cruz e você não recebeu nada. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Só porque Paulo pediu. O que eu vou dizer para Paulo? Coitado, está preso lá. Um perrengue danado. Ajudou o Onésimo. Deus abençoe o Onésimo. Não. Paulo disse, tudo isso aconteceu, você nem ficaria sabendo, mas eu estou te informando. Quero a tua anuência, livre, soberana e voluntária. Pois acredito que ele, o Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente. São esses afastamentos temporários que acontecem para a salvação do outro e da gente. Certos bens no coração de Filemão só aconteceriam no afastamento de Onésimo. E certos bens no coração de Onésimo só acontecem afastado de Filemão. Certas relações acabam ficando tão doentes e adoecidas que elas se transformam praticamente em relação de Onésimo e Filemão, mas ainda que seja uma relação entre pai e filho, mãe e filha, ainda que sejam relações entre marido e mulher, mulher e marido, irmãos e irmãos, aonde essas ascendências ou dependências ou interdependências adoecidas se estabelecem, é o afastamento que cura. É o distanciamento que permite que cada um se veja longe do outro, que me esmaga como referência. Ou do outro que me acachapa a identidade, ou do outro que me dá um conforto pervertedor para a minha identidade, enfim. Ou do outro que cobra de mim o que não é bem o que eu tenho para dar, e justamente por isso eu nunca me enxergo em mim mesmo, porque estou sempre devendo algo que não sou eu para alguém. São tantas as alternativas de doença entre pessoas que não querem se fazer mal, mas se fazem porque a psicodinâmica que se estabelece se perverteu. Sutilmente se perverteu. Aí Paulo diz, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que tu o possuísses para sempre. E olha como ele usa a palavra possuir, que é uma palavra que designa a relação entre escravo e servo. Quando na realidade Paulo está querendo acabar com isso. Porque em Cristo não há
nem escravo, nem liberto. Esse é o ideal do Evangelho, acabar com tudo isso. Assim como não há homem nem mulher, assim como não há diferenças étnicas e racistas ou de qualquer nível, em Cristo nós somos todos irmãos, mesmo, porque nós somos mesmo, não somos não? Ou alguém veio de uma outra ascendência humana de outro lugar? Você veio de onde? Do Alasca? Teu Adão e Eva nasceram aonde? No Alasca? Nasceram aonde? No Tibete? Ou nós procedemos todos como a antropologia diz, a paleontologia diz, a genética hoje em dia diz com uma precisão desgraçadamente absurda, que nós todos procedemos, como diz a Bíblia, de um só. De um só. Em todos os níveis nós somos irmãos. Mesmo Criador, mesma matriz genética, mesma história planetária, mesma graça de misericórdia sobre nós. Por que que nós não seríamos irmãos? Por que não? Só o diabo pode nos fazer crer em alguma coisa diferente. É absurdo. Quanto mais eu vou ficando mais velho, mais certas coisas vão ficando tão pateticamente ridículas que eu sinto vergonha de ser homem na terra. Fico com vergonha de ver as coisas que a gente chama de normais. E que é tudo muito feio. Mas a gente chama de normal. Paulo diz, ele foi afastado de ti temporariamente para que tu o possuísses para sempre. Agora o tipo de posse que Paulo diz que o Evangelho permite. É a posse para servir, né? Você é minha possessão para eu te servir. Eu te possuo para te servir. Eu te possuo para te abençoar. Você está danado comigo, eu sou teu irmão para te ajudar. Não esqueça não, hein? Eu sou o Senhor do teu serviço. Essa é a maluquice do Evangelho. Quem entre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. Assim é do Evangelho. Quem não gosta disso, não gosta de Evangelho. Olha só como é que agora o Evangelho me ensina a possuir o outro. É uma ironia, ele usa essa palavra de maneira sarcástica. Já não como escravo, claro. Acabou essa idiotice. Isso aí era o jardim, era a escola dominical da permissividade fraterna, o Filemon. Eu não quis nem puxar esse assunto tão claramente, porque eu ainda estava no processo de ajudar você a virar homem. Mas agora que você é um homem, chega a hora de virar mesmo um cara maior do que tu já és. Não mais como escravo, antes, muito acima de escravo. Tu o possuirás como irmão caríssimo. Você tem algum irmão caríssimo pelo qual você daria sua vida? Irmão e meu irmão, eu vejo as pessoas endeusando o DNA, não é? Quem está do lado dele é um ser humano, mas não é nada não. Agora, do meu lado aqui tem um cara que, se fizer exame de sangue, tem o mesmo DNA que o meu, aí ele pode ser a maior porcaria do mundo, maior safado, viver de canalice em canalice, mas ele é melhor do que o outro ser humano legal aqui, só porque nós temos o mesmo DNA. Isso é uma outra coisa diabólica, demoníaca. Porque nós todos temos o mesmo DNA, meu amigo. Só houve uma convergência de lixo específico no meu e no teu, que a gente saiu do mesmo útero. Nós somos DNA humano, basta. Foi por isso que na cruz, Jesus, que podia ter dito, Maria, eu vou aparecer a meu irmão Tiago
e aos outros, Judas, Simão, e isso, e aquilo, e dizer, cuidem bem da mamãe, tá? Mas o que ele fez na cruz? Matou a idolatria do DNA. Matou a idolatria do DNA. Nas duas pontas da idiotice. Virou para Maria, que por exemplo, os cristãos católicos cultuam quase como se ela tivesse um DNA divino nela, né? Como se não fosse apenas uma garota de Nazaré, bonitinha, queridinha, amada, santinha, como muitas outras meninas de Nazaré, porque a escolha foi escolha de graça, não foi por obras marianas para que Maria não se glorie, tudo é graça. Mas ele matou o DNA na cruz. Quando olhou para Maria e disse mulher, não foi nem mamãe, foi mulher. Celebrou a humanidade humana, a irmandade humana, a filiação humana, o vínculo humano dele com a mulher. Ele é o filho do homem nascido de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Devia acabar com toda essa história de Maria, mãe de Deus, aí na hora já, né? Ó, Maria é mãe de João, que não é nem o filho biológico dela, é um filho do amor. E disse para João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, com uma casa inteira estruturada em Cafarnaum e uma pequena empresa de pesca. Eis aí a tua mãe. E acabou com o DNA. Voltemos a Paulo, ao Evangelho, que diz, olha, tu vais possuí-lo como irmão caríssimo. Tu vais ficar aprisionado à consciência dessa fraternidade idêntica e nivelada. É assim que tu o possuirás servindo em amor. Sim, um irmão caríssimo de ti, especialmente de mim. Especialmente de mim, mas com maior razão ainda de ti. Cresceu na tua casa, viveu na tua casa, comeu do teu pão, da tua água. Portanto, quer na carne, quer no Senhor. Tu tens todas as razões da história, da vida, da linearidade do tempo, para teres um vínculo muito mais profundo com o Onésimo do que eu tive com ele aqui em Cadeias. Não deixa que a história da tua vida, junto com esse rapaz, seja um desperdício. Se, portanto, me consideras companheiro, isso é um apelo assim que me enternece. Esse é o revolucionário do amor, não tem, né? Levantemos-nos comunistas, marchemos. Proletariado, trabalhadores, ergam-se. Não tem nenhum Robespierre, invadamos o palácio. Não. Olha só, onde está Robespierre? Onde estão todos esses? Mas Paulo está aqui. Aberto na nossa casa, hoje de manhã. O revolucionário sem espadas. E que diz apenas isso. Se, portanto, me consideras irmão, companheiro que partilha o pão que Jesus abençoa todo dia. Se tu me consideras filho da mesma comunhão eterna, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Que é o que Jesus manda fazer com toda outra pessoa carente, necessitada, ou em relação à qual nós estejamos com o poder divino de perdoar, ou de acolher, ou não. Gente, nós temos muitas prerrogativas divinas nos nossos encontros humanos e a gente trata como diabo essas oportunidades. A gente tem oportunidades de Deus na vida do próximo todo dia.
Porque tem gente que precisa ser perdoada é por mim, não é por Deus, não. Por Deus não está nem aí para aquilo ali. Eu é que estou aí para aquele problema. É um problema para mim, virou um problema para ele. E Deus diz que pena que eles estejam se matando por nada, ao invés de se abraçarem. Meus filhos. E muitas vezes, a maioria das vezes, Deus está na porta entre os filhos, como lá na parábola do irmão mais velho com o irmão mais novo, do pródigo e o irmão emburrado. Lembram da parábola do filho pródigo? É o pai ali. O que o pai fez? Celebrando a chegada de um e tentando diminuir a burrice idiótica e amargurada do outro. Mas em momento algum, se tu não entrares na festa, não serás meu filho nunca mais. Não. Ele não concorda com nada daquilo, como ele não concordou quando o outro filho foi para porcaria na terra distante. Mas para esse que está aqui agora na porcaria, na porta de casa, da varanda, ele continua chamando de meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Nosso Senhor tem cada filho. Somos todos nós. Esse pessoal complica tanto a existência. Paulo diz, recebe-o. Se tu me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, se pegou na saída, se levou, está te devendo alguma coisa? Te deu algum prejuízo? Está faltando pagar algo? Se algum dano te fez, eu quero lembrar o seguinte, não deve ter feito falta, tu estás vivo, né, Filemão? Estás tão vivo que eu estou escrevendo uma carta para ti. Estás vivo. Então o que quer que ele te tenha tirado, não tirou bastante para que tu não estivesse aqui. Tu te tens ainda e tens tudo que tens. Tu já começa a relativizar essa coisa também de eu, um ser humano, só se redime perante outro no dia que pagar todas as dívidas mensuráveis. É assim que quem deve se sentir. O devedor. Mas não é assim que o credor deve praticar. O credor que sobreviveu ao endividamento, o credor que sobreviveu à perda, o credor que sobreviveu a isso tudo e continua bem e vivendo, se é do Evangelho, sinceramente, se o outro não tem como pagar e vem e diz não tenho como pagar, o que é que Jesus recomenda que esse credor faça em Mateus 18? Que lhe perdoe aquela dívida, assim como o Pai Celeste me perdoa todo dia do que eu não tenho como pagar. O Evangelho é simples, por isso é que todos nós somos indesculpáveis. Se tu me consideras companheiro, faz assim, se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Lança na minha, no meu caderninho aí contigo. Aí ele diz assim, para eu não te alegar que tu me deves a própria vida. Porque eu te conheci, cara, eu te conheci tão encardido, tão mesquinho, tão bostinha, tão merdinha de Colossos. Foi como eu te conheci, tão arrogante, filé mignon dos arrogantes. E hoje é só como você virou esse patinho, esse chã temperado pelo amor. Como você largou essa aura de vanglória e foi virando essa gente boa e simples de Deus. Eu não quero lembrar a nossa história, eu só estou usando esse expediente da memória grata para ver se, lembrando quem tu eras e quem tu te tornaste, tu apliques a mesma misericórdia neste caso aqui, que é uma coisa infinitamente menor. Lança na minha conta. Se eu tenho algum crédito contigo, se eu te ajudei em algum momento, se eu fui útil a você em alguma hora, se o evangelho que eu te trouxe gerou algum benefício, se o que eu te emprenho pelo ouvido com sementes da graça todo dia, de graça, tem algum valor, se isso mudou o teu entendimento,
se isso tem te desafrescalhado, te desembabacado, se tem te reumanizado, se tem te ressensibilizado, se tem evitado catástrofes de idiotice na tua existência, se esse é meu crédito contigo, tem sido ser instrumento da bondade de Deus na tua vida. E se você diz, que gratidão eu tenho por isso, então, pelo amor de Deus, põe essa aqui na minha conta. Se você não quiser botar na conta da cruz, se você não quiser transcender e olhar para Jesus, aonde não há nem rico, nem pobre, nem homem, nem mulher, nem filho, nem mãe, nem escravo, nem liberto, nem ninguém. Se não quiser olhar para a cruz, olha pelo menos para mim, Filemon. Põe na minha em relação a ti, que eu pagarei. Se não bastou, eu pago. Talvez eu pague na próxima vez que você tenha um desespero que não saiba a saída e me procure. Eu te pago com capital eterno. Pois bem, ele prossegue e diz: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo está numa situação em que as únicas coisas que conseguiam reanimá-lo era quando ele via o Evangelho prevalecer sobre a mesquinharia humana. Aí ele diz, por favor, me dá essa injeção de ânimo, eu estou preso, estou aqui no aconchego das correntes geladas. Me dá esse ânimo em Cristo Jesus. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, sabendo que tu vais inventar meios de melhorar a minha solicitação em favor do rapaz. Quero deixar a tua criatividade livre para que tu a expandas num amor generoso que supere toda a solicitação que eu te tenha feito. E ao mesmo tempo eu também te peço, Filemon, que tu me prepares pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído. Então me prepara um quartinho que eu estou chegando. Vou sair daqui. Não é dessa vez que eu vou morrer entre cadeias. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Bom, essa foi a leitura. Eu quero agora deixar com vocês 6 coisas que eu consigo deixar em 10 minutos. Número 1, o que a gente aprende aqui? Que o Evangelho quer nos ensinar a responder ao amor. Porque tudo que não seja resposta ao amor não é conversão. Por isso Paulo solicita em nome do amor. Quando você acha que obedece o Evangelho por obrigação, por medo, por dever, por qualquer outra coisa, quem quer que receba o benefício da sua ação, agradece. Mas o que não é amor, não aproveita para você. Aproveita para o outro. Aproveita para o outro. Se a Microsoft decidir fechar as portas hoje, pegar tudo que tem, dar aos pobres, os pobres vão agradecer muito. Agora, se o Bill Gates não fizer isso por amor, se ele fizer apenas para se tornar o maior filantropo da história humana, nada disso lhe aproveitará diante do eterno. Mas os pobres da terra vão agradecer. Eu é que tenho que decidir se eu quero que as coisas que eu faço aproveitem para sempre ou aproveitem para outros. Porque todo bem que eu faço a outro, aproveita o outro.
mas nem sempre aproveita a mim. O bem que eu faço a outro, que aproveita ao outro e aproveita a mim, é só o que eu faço com amor. Mesmo sem anotação, sem memória externa para guardar e mandar para ele não se esquecer do que eu fiz. Não, é por amor. Segunda coisa que Paulo ensina, que o Evangelho não aceita karmas. Não aceita karmas. O Evangelho kármico não é Evangelho. Por isso, todas essas religiões cristãs que estão por aí não tem nada a ver com o Evangelho, porque estão cheias de karmas. O cara nasce gay e está no inferno, isso é um karma. O outro é hermafrodita, não pode ser pastor. Se nascer com uma vagina e um pinto, não pode ser ungido. Se é de baixo nível social, só consegue ascender em igreja pentecostal. Porque em igreja histórica dificilmente ele sai do último banco. É tudo cheio de karma. Cara, por exemplo, até hoje tem gente que me trata como o adúltero. Parece que a minha profissão é essa. Alguém aqui já foi cantado por mim? Nesses 10 anos de Brasília? Já me insinuei, já te dei uma piscadinha? Olha que eu não sou de jogar fora. Eu sei do meu potencial e o mundo inteiro sabe também. Mas alguém aqui algum dia me viu com alguma indecência? Não viu e nem verá. E de onde eu venho não tem ninguém para se levantar e falar de outro modo também não. Porque eu posso te dizer e digo o que eu fiz, como fiz, onde fiz, com um dia para acabar e para terminar. Mas sei que não é assim que eu vivi, não foi assim, nem assim que eu viverei. Eu sei quem eu sou. Mas porque um dia aconteceu e eu me divorciei, virou um escândalo, para esse povo aí eu sou o adúltero, eu sou um Dalit, ali, indiano. E dessa casta eu não saio nem com jejum e oração. Tá danado. Quanto melhor eu fico, mais eles dizem, adúltero, desgraçado. Vocês precisam ver o que eu recebo de carta. Coisas lindas, quando tem muita gente sendo liberta aqui no Papo de Graça, é quando mais os crentes me maltratam. Safado, não sei nem por que Deus te usa, seu canalha. Aí eu digo, fala com ele, rapaz, ele deve ter perdido o juízo. Mas Evangelho não aceita karma. Por isso é que Paulo diz em 2 aos Coríntios, né? Quando ele descreve aquela moçada lá de Corinto, que não era moleza, isso era um pessoal brabo lá em Corinto. Ixi. Aí ele diz, olha, entre vocês, quando eu cheguei, eu conheci ladrão, roubador, cretino, canalha, assaltante. Ele dá a pior lista do mundo. Diz, tais fostes alguns de vós. Agora, porém, vós vos regenerastes, vos convertestes, vos transformastes, fostes justificados, fostes ungidos, fostes perdoados. O Evangelho é esse agora, porém. Agora, porém. Ele descarnifica a existência. A única coisa que ele pede é fruto digno de arrependimento. Se houver fruto digno de arrependimento, se alguém está em Cristo, nessa consciência, é uma nova criação, é um novo mundo, é um regênesis. O Evangelho não aceita castas, sob hipótese nenhuma. Aí Paulo prossegue e diz no verso 14, de novo, para a gente, que o Evangelho só se realiza como expressão de bondade livre e espontânea. Só se realiza, só se torna concreto em mim, se eu exercer e exercitar a minha volição, a minha vontade, absolutamente soberana e espontânea, para dizer sim e praticar. Se for por qualquer outra forma de constrangimento que não seja a espontaneidade da bondade, ele não plantará raízes em mim.
Só as escolhas voluntárias plantam o Evangelho em mim. Nada que me seja imposto como vontade de Deus se transformará em bem de Deus em mim. O bem de Deus em mim demanda que eu me ofereça e o acolha. Do contrário, ele não me estupra para a vida. Esse é o meu direito de morte, de suicídio e de vida e de graça. Bondade livre. A quarta coisa que Paulo diz é que o Evangelho nos torna irmãos de marginais, irmãos de escravos, irmãos de desprezados. Porque os sãos dizem que não precisam de médico. Por isso, o Evangelho me irmana com doentes. Os meus grandes irmãos são os doentes, são os marginais. Quer ser meu irmão, não precisa matar ninguém, mas saiba que você é um assassino, aí você é meu irmão. Quer ser meu irmão, não precisa sair na sacanagem pela vida, saiba apenas que você tem um potencial para tal, e você é meu irmão. Quer ser meu irmão, seja honesto com a sua condição de ser humano caído, e você é meu irmão. Porque o Evangelho me torna irmão de quem se reconhece escravo, carente da glória de Deus. Aonde quer que uma alma humana se apresente com a consciência de que ele carece de Deus e diga eu quero, ali eu tenho um irmão. Um irmão. Porque essa é a declaração que eu faço acerca de mim mesmo todo dia. Eu me irmano a escravos, para que eu e ele nos tornemos livres. A quinta afirmação que Paulo faz é que o Evangelho me ensina a transcender ao significado da honra, que é uma desgraça. A honra é uma desgraça, gente. A gente mata pela honra, se vinga pela honra, não perdoa pela honra, faz tudo pela honra. A honra é o diabo. Eu tenho honra, fui desonrado. Aí ganha o direito de cancelar o Evangelho. Parece que honra tem um poder de supremacia sobre o mandamento de perdoe, perdoe sempre, perdoe porque senão vosso Pai Celeste não vos perdoará. Não, a honra suspende o Evangelho. Quase todos os crentes que eu conheço cultuam a honra mais do que o amor, o perdão e a misericórdia. A reputação, então, é mais cultuada do que tudo. É uma coisa de reputação mesmo. E vem Paulo e diz como o Evangelho transcende a honra. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O Evangelho passa por cima de débitos, contabilidades, encontro de contas, por cima disso tudo, ele quer saber apenas se o reino foi plantado no coração do desgraçado que um dia eu conheci como tal. Só isso. E por último, Paulo diz, não há evangelho, nem para começar, jamais, se ele não se implantar em mim como consciência de que a manutenção da boa nova em mim depende de eu caminhar em perdão todo dia. Não haverá evangelho em mim sem a consciência de que a manutenção do evangelho em mim depende de eu caminhar em perdão todos os dias. Perdão, perdoando os outros. Tem gente que fica com essa coisa neurótica de passar o dia pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Perdão, Senhor, não botei comida para os peixes hoje. Perdão, Senhor, atravessei um sinal amarelo. Perdão, Senhor, esqueci de falar com a velhinha, que eu estava assim corrido, não vi. É mais fácil você ficar arranjando essas idiotices para pedir perdão do que perdoar o próximo. Quem não quer perdoar o próximo fica pedindo perdão a Deus.
É simples assim de entender. O cara que vive pedindo perdão a Deus não quer perdoar os outros. Porque quem perdoa os outros não vive com essa história de pedir perdão a Deus. Porque o que me faz pedir perdão a Deus não tem nada a ver com Deus. O que me faz pedir perdão a Deus é o que eu faço contra ti. Ou o que eu deixo de fazer a ti. Aí porque eu não quero tratar do que eu faço de mal a ti, ou não faço de bem a ti, eu arranjo peixinhos morrendo, arranjo sofisticações humanas para pedir perdão a Deus. Para não ter que encarar as concretudes das minhas alienações em relação a Deus no próximo, no irmão, aí eu vou pedir perdão a Deus porque esqueci de dar comida para o meu cachorro. Porque quando eu cheguei de viagem, o meu cãozinho estava carente. Perdão, Senhor, eu deixei meu cãozinho. Meu Deus, a vontade às vezes que dá, gente, me perdoe, e o Senhor me perdoe, é de sair batendo, sabe? Batendo, às vezes me dá uma coisa assim, uma ira. Eu digo, Senhor, me salva dela, em mim e nos outros. Porque, gente, dá vontade de atropelar e mandar o cacete, porque é muita idiotice. Muito idiotice. E eu fico olhando, eles se enganam e acham que eu também estou acreditando nisso. Vai ficando ridículo. Ridículo. Patético. Porque o Evangelho me ensina que não existe Evangelho sem perdão. Olha, existe Evangelho para mim sem eu saber de nada. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso já estava feito de modo unilateral. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Não tinha se criado nada, já estava tudo perdoado. O perdão de Deus não é um problema. Antes de existir qualquer coisa, Ele já tinha perdoado o que não havia. Já tinha perdoado o que não existia. Perdão que é um problema é o que acontece só entre eu e ti. Mente. É aqui, nesse nível. Aqui é que eu mato. Ninguém mata Deus. Coitado do Nietzsche. Deus morreu. Aí todo mundo, Deus morreu. Estava falando da gente, da religião, dessa porcaria aí. Deus. Nietzsche sabia que Deus não morre. Nem que Deus não existisse, Deus não morreria. Nietzsche sabia por uma definição filosófica. O conceito não morreria. Não morrerá jamais. Mesmo que Deus não existisse, o conceito dele já é inapagável. Porque cada homem vai sempre projetar essa projeção. Em qualquer mundo, em qualquer ficção, em qualquer ambiente. Pois bem, e aqui é onde perdão importa. E o que Paulo está ensinando é o que Jesus diz. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é assim como determina o ciclo de manutenção do perdão na existência humana. Você quer viver perdoado? Você que já nasceu perdoado e que se faz endividado todo dia pela sua falta de perdão para com os outros ou para com as suas reações para com os outros, ou omissões para com o próximo, ou ações perversas contra ele. Pare de praticar tais ações. E se você tem algum ressentimento, mágoa, amargura, zanga, dor, seja o que for no coração, perdoe do íntimo, para que o Pai Celeste nos perdoe. A manutenção do perdão em mim acontece como prática do meu perdão a ti. A manutenção do meu perdão em mim acontece como prática do meu perdão ao próximo. Quer viver perdoado? Ande perdoando. É o que o Evangelho diz. Durma em paz. Juízo nenhum paira sobre a sua cabeça.
Quem todo dia acaba com os juízos finais pelos perdões cotidianos, já passou de todo juízo. Vai para o juízo final quem não finaliza julgamentos contra o próximo jamais. Aquele para quem os julgamentos contra o próximo estão cancelados, não porque eu não enxergue, não porque eu não veja a idiotice, não porque eu não veja a calamidade, mas porque apesar de ver, eu o perdoo. Não o inocento, o perdoo. Não o melhoro, fazendo de conta que ele não fez o que fez. Não, ele fez o que ele fez. Eu estou perdoando não porque ele melhorou, eu estou perdoando é porque, apesar de tudo, pela misericórdia de Deus, eu que sou um perdoado apesar de mim, perdoo a ele, apesar dele. Eu só estou repetindo o que fizeram comigo. Porque Cristo Jesus me perdoou sendo eu pecador. Ninguém tem que melhorar, nem eu tenho que melhorar ninguém para perdoar. O perdão é uma coisa absoluta. Se o outro melhorar, melhorou, graças a Deus, bom para ele. Se ele não tivesse melhorado, estava perdoado. E assim eu caminho fazendo a manutenção do perdão. O que é a manutenção do perdão? Que significado é esse de andar fazendo manutenção do perdão? É porque senão o juízo vai cair na minha cabeça. Eu já disse milhões de vezes, Deus não tem tempo para ficar jogando juízo na cabeça de ninguém. Ele é eterno demais, é bom demais, é Deus demais para jogar juízo na cabeça da gente. Nós é que trazemos o nosso juízo. Andarmos em perdão é irmos fazendo todas as coisas contribuírem para o nosso bem, porque a gente só pode amar a Deus no próximo. Aí você diz, não, tudo contribuirá para o meu bem porque eu amo a Deus, mas eu odeio aquele cara ali, não gosto daquele outro ali, porque eu amo muito o Senhor. Não gosto de gente que não gosta de Deus. Cara, você não ama Deus nenhum, não. Eu só posso amar a Deus no próximo, porque a palavra de Deus diz, como é que tu vais amar a Deus? A quem tu não vês, se tu não amas o teu próximo, a quem tu vês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o próximo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que perdoam sempre. Todas as coisas criam a cadeia e a corrente invisível do bem, as sinergias do bem, para quem anda com esse espírito e essa atitude. Todas as coisas cooperam. Não para quem se torna um Amish e fica o dia inteiro ali dizendo, eu amo a Deus, por isso eu não abro os olhos, eu amo a Deus, por isso eu só leio a Bíblia, eu amo a Deus. Não, você vai ficar doido, nada vai melhorar, você vai ficar um cancro mole, vai perder o cérebro, vai virar um ser amébico. Você não ama a Deus. Amor a Deus é amor à vida, é amor ao próximo, é amor à criação, é amor à paz, é amor à harmonia, é amor que se expressa como graça, perdão, como regênesis da minha própria mente em relação a esperançar-me quanto ao próximo. Todo mundo pode se converter depois que aconteceu comigo. Depois do que aconteceu comigo, olha, todo mundo pode. Por isso é que o santo maior é aquele que diz como Paulo, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque esse é o cara que caminha dizendo, depois de mim, tudo mais pode acontecer de bom na vida. Eu sei que eu era o pior gargalo para a graça. Depois que a graça me quebrou, se quebrou a mim, pode quebrar qualquer outro. Agora o cara que diz, não, a graça operou, mas também eu dava umas colaborações danadas, né? Com aquele pai que eu tive, com aquela mãe que eu tive, com as educações, com as instruções, a graça veio, parece que é uma cereja no teu bolo. Paulo não tinha essa história. Nunca adulterou, nunca roubou ninguém. Paulo, respeitabilíssimo, que no Congresso Nacional ele não poderia ser senador, não haveria partido para ele, nem o PSOL iria aguentá-lo,
Não, porque o cara era humano demais para essa trupe toda aí. Não ia dar. Não ia ter jogo de cintura. Não dava. Ele disse que era hebreus de hebreus, era tudo de todos. Na geração dele não tinha ninguém em Jerusalém que se comparasse à genialidade dele. Mas ele diz, quando a luz me iluminou, eu vi que, meu Deus, pobre de mim se comparado a Nero. Porque Nero era um doido, e eu era um presunçoso, um arrogante, eu era um Lúcifer fariseu. De arrogância, eu sei que dos pecadores eu sou o principal. Aí você anda perdoando. E quando você anda perdoando, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aí você diz, e cooperaram para o bem de Paulo? Claro. Para Paulo o bem e para a Escritura o bem não é andarei pelas estradas e nunca meu pneu furará. Não, ele estava salvo de idiotice, ele não era discípulo do Walt Disney, era de Jesus de Nazaré. Ele não era viado, nenhum deles foi. Então, ele viajou de barco 4 vezes o navio afundou. O cara, desse ponto de vista, era um pé frio desgraçado. Perseguido em tudo que é lado e dizia, Deus em todos os lugares me conduz em triunfo. Por quê, hein? Que o problema dele não era se o navio afundasse, era que ele não naufragasse na frieza, no desamor. O problema da vida é livra-nos do mal, não é livra-nos de doença, nem, é do mal. É do mal que atinge a gente, especialmente quando a gente não está doente de nada. Quanto mais saudável, mais doente. Mais saudável, mais distante, menos reflexivo. Quanto mais grana, mais insensível. Quanto mais poder, mais distração. Mais desumanização, menos profundidade. Esse é o mal. O mal é tudo o que me faz menos do que humano, menos do que parecido com Cristo. É o que me desumaniza, esse é o mal. Não é se minha empresa faliu, é se meu caráter faliu. Esse é o mal. Não é se eu estou desempregado, é se eu não me emprego na prática do bem, apesar de estar desempregado. Se o meu desemprego serve de álibi para eu me desempregar do amor ao próximo. Esse é que é o mal. Jesus, por favor, traz esse bem, renova esse bem e a simplicidade dessa consciência que nos cura em todos os níveis, nos salva em todos os níveis e expande a salvação como saúde, terapia, graça e consistência, resistência, rigidez, força em nós, na mente, na alma, no espírito e até no corpo. Por favor, enche-nos desse entendimento e ajuda-nos a termos alegria nessas práticas. A não nos contentarmos com o que já alcançamos, mas para prosseguirmos, ajuda-nos a prosseguirmos. Não permitindo que os bens alcançados até agora se transformem em tetos paralisantes, mas dá-nos vencermos a nós mesmos e a não nos termos como referência para nós próprios, mas prosseguirmos desejando nos tornarmos esses entes evangelhos, essas pessoas que são uma verdadeira boa nova na vida, que relativizam a sua sociedade, não por causa de ideologia, mas por causa de práticas de um amor que está morrendo e que se torna cada dia mais ridicularizado nessa sociedade podre.
Dá-nos a coragem de vivermos o ridículo do amor, da justiça, da graça, da verdade, da bondade, do perdão. Ajuda-nos a termos a coragem de sermos os otários da bondade, da justiça e da misericórdia, no meio dessa geração pervertida e corrupta. Salva-nos de nós mesmos e dessa geração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.